Bom, vamos falar de uma operação que aconteceu hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandado de busca e apreensão na operação chamada Bedel, com ações em São Paulo e Pernambuco. E essa operação, gente, é um desmembramento do caso do ataque a duas escolas em Aracruz, você deve se lembrar, também no norte do Espírito Santo, em novembro do ano passado, quando um menor de idade realizou disparos com arma de fogo, 4 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. E aí, durante essa operação, vou ler aqui a reportagem do G1, dá para espelhar aí, Ti? Durante a operação, não tá? Bom, então eu vou ler. É? É muito assustador, né? Quando de fato acontecem essas operações e a gente vê que isso pode ter sido mesmo e estava sendo falado e discutido por pessoas ligadas ao neonazismo, a essa ideia, né? Neonazista. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar agora. Eu juro que eu tinha colocado, que eu achei, né, que eu tinha colocado, mas não. Só que me chamou a atenção aqui quando a polícia fez essa operação, eles falaram o seguinte: foi verificado que o menor participava de um grupo de chat e canal no aplicativo de mensagem Telegram, cujos integrantes compartilhavam material de extremismo violento ideologicamente motivado, com divulgação de tutoriais de assassinato, vídeos de mortes violentas, de fabricação de artefatos explosivos, de promoção de ódio a minorias e ideias neonazistas, o que pode ter induzido o menor a cometer os assassinatos em massa. E isso estava sendo compartilhado pelo Telegram e já tinham sido pedidas as informações pelo Telegram sobre esse caso, né, especificamente, e o aplicativo não tinha dado, tanto é que ele chegou a ficar fora do ar, tal, por algumas operadoras. É muito assustador, né, quando a gente vê um caso desse, primeiro, né, o menino lá, uma criança, um jovem, na verdade, né, entrando numa escola, matando crianças, professores, e aí toda essa discussão que rola por trás, né, com esses grupos neonazistas que defendem essas loucuras todas, né? Não sei o que vocês acham disso. Assim, eu tô lá na escola, né? Então eu tô vendo, passamos por isso agora recentemente, que teve um dia que não teve aula, porque os alunos começaram a mandar mensagem em rede social dizendo, ó, dia 20 de abril, né? Vai ter um ataque, não sei o que e tal. Então, assim, agora já acho que já deu uma acalmada, então já não se fala mais nisso e tal. Mas o que eu percebo, e assim, tem que trabalhar, é claro, tem que combater essas coisas todas, e assim, é óbvio que tem que combater. Agora, é uma loucura que essa coisa esteja, né, acontecendo. E acho que a maior preocupação que a gente deve ter enquanto sociedade é pensar na gênese disso. Da onde que isso vem, né? Da onde que esse negócio vem? Recentemente eu assisti um filme, e aí depois eu levei esse filme para os meus alunos, que eu falei, todo mundo tem que ver e tal. Porque é um filme que fala sobre o contexto escolar, e aí tem o bullying, aí umas coisas que acontecem lá. Mas uma coisa interessante que acontece nesse filme é que, assim, o filme chama Close, e é um filme de 2 meninos que são pré-adolescentes, são muito amigos, estão sempre juntos. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti esse filme. Dormem na mesma cama, os dois são a família tudo junto e tal. E aí esses 2 meninos chegam na idade de ir pra escola, eles vão pra escola. Quando eles chegam na escola, o fato deles serem tão próximos causa estranhamento nos novos colegas. E aí alguém pergunta pra um deles, vocês são um casal? E aí isso vai ter desdobramentos, porque um deles vai começar a tentar não parecer que é um casal com outro menino, e aí eles começam a se afastar, isso vai ter desdobramentos. Mas tem uma cena particularmente interessante, que eu gerei uma baita de uma discussão com os meus alunos, que é o seguinte: os meninos eram muito amigos. No filme não tem celular no filme, você não vê ninguém com celular, então eles estão sempre brincando com alguma coisa, jogando, né, ou brincando na neve, sei lá, fazendo um monte de coisa, mas a única hora que um celular aparece no filme é a hora em que um dos meninos se sente sozinho, isolado. Aí ele vai pro celular. Aí o outro chega nele e fala, o que você tá fazendo aí? Tô jogando. É a única hora. Então, assim, é um toquezinho ali, sutil, de que, assim,
o celular se tornou o espaço da solidão. Dessa juventude que não tem mais, assim, eles têm pouca interação fora do ambiente escolar, por exemplo. Eu falei para eles essa semana, inclusive, eu dei aula 2 dias essa semana. Falei, vocês têm que se encontrar fora da escola. E a resposta deles é assim, não, a gente já se vê aqui o manhã inteiro, todo dia, tem que se encontrar fora da escola. Eu falei, sim, porque a escola é outra coisa, que é um ambiente controlado, porque vocês ficam querendo fazer na escola o que vocês deviam estar fazendo lá fora. A gente não consegue dar aula, porque vocês querem ficar conversando na hora da aula. Assim, tem que se encontrar fora da escola para começar a conversar fora da escola. O problema é que eles saem da escola e eles estão isolados. E eles ficam isolados na internet. E aí o sujeito vai parar nesses grupos aí. Aquele fulaninho que já é mais isolado na escola, fora ele é mais ainda. É a hora que ele é aliciado por esse tipo de discurso. Ele encontra uma comunidade e aquela solidão dele vai se transformando numa raiva daquela situação em que ele vive. E esse ódio vai aflorando. E ele começa a botar a culpa nos outros. E ele encontra um grupo onde os caras estão falando mal dos outros. Que pode apoiar ele, de certa forma, né? É muito complicado, assim, a gênese disso, acho que é a coisa mais importante, é o desafio do século XXI, assim, né? Descobrir por que essas coisas, né? Como é que a gente faz com a situação do jovem atual, do adolescente atual, da criança na atualidade, né? O meu filho já tem 18 anos, mas vocês têm filhos pequenos ainda, né? 10, então, assim, vai fazer 10 a minha. É o mundo que eles vão encontrar daqui a pouco, né? Bom, aqui muito primeiro, preocupante. O primeiro é difícil de falar, né? Nossa, porque quando envolve muito. Criança, enfim, pessoalmente é mais desafiador. Tem que fazer uma forcinha para não deixar se tomar por emoções e tal. E o que eu acho que... Aquele nó, né, na garganta. É um pouquinho mais... O que eu acho que acho que o primeiro ponto, né? Isso é um problema de política pública, assim, né? Assim, é difícil, é complexo, mas é alguma coisa que, quando é um problema de política pública, isso envolve instituições políticas, processo decisório, leis, regulações, punições, etc. E a sociedade, né? E nesse diálogo com a sociedade. O que me veio com a sua notícia, né, que você leu da operação da Polícia Federal, me ocorreu o debate do projeto, chamado projeto da fake news, né? Porque eu acho que uma das questões meio existenciais que a sociedade, não é no Brasil, isso é o mundo inteiro, como é que nós vamos fazer como que a gente olha para a internet, para a rede social? Isso é um espaço puramente privado, né? E deveria ser de livre manifestação, ou isso precisa de algum tipo de regulação? E se sim, até onde vai essa regulação? Tá? Justamente por conta disso. Você estava estava lendo, Marcela, né? Falei, e aí, né? Como é que você faz? Né? Você deixa as empresas de redes sociais, enfim, elas têm alguma responsabilidade para o que está acontecendo, enfim. Batendo aí no projeto da fake news, não é só o Brasil, a Europa está discutindo isso, os Estados Unidos está discutindo isso, que é um pouco para tentar ver se é verdade que as pessoas hoje usam o celular basicamente para tudo. É muito razoável supor que, de alguma maneira, o modo como a gente vai regular as redes impacta, né? Porque se a vida inteira das pessoas, o que consome, como consome, o que assiste, o que passeia, se não passeia, enfim, tá tudo aqui, né, no celular. Não faz sentido que, para a gente tratar de problemas tão sérios quanto esse, a gente precise responder algumas dessas perguntas. O que é triste, de novo, é o afogadilho, como o projeto da fake news, que no caso brasileiro tem sido tratado, né? E também muito objeto interpretado muito como uma questão política, né? E acho que aqui é uma questão de Estado, né? Uma questão que perpassa a situação política atual, se é governo, se é oposição, se tem cargo, se não tem cargo, porque a gente está falando de uma questão realmente de como que a gente quer viver em comunidade. Acho que passa muito por essa questão de como é que a gente vai tratar das redes sociais, porque é isso, as pessoas estão... A rede social, se eu fizer aqui um comentário moderado, suave, sem nenhum exagero, ele tem uma chance de
flopar. Morrer, né? Assim, né? Passar ou flopar, para usar uma linguagem jovem, que eu não posso cometer estelionato eleitoral com quem tá nos ouvindo, vai falar que eu sou jovem. E eu, infelizmente, o flopar não me permite mais. Mas enfim, não vai desaparecer, vai ser mais um entre um. Agora, se por acaso eu venho aqui e faço alguma fala bombástica, alguma coisa forte, isso provavelmente tem uma chance de recircular muito mais. Ou seja, sim, a rede social, ela tem lógica de ela atrai quem pensa igual. Então eu consigo encontrar alguém do outro lado do mundo que quer fazer a mesma coisa que eu, que gosta da mesma coisa do que eu, então eu me conecto, algo que é impensável no mundo pré-digital. Mas a deliberação, a troca, algum tipo de contato, a mudança de opinião, isso some, né? Porque você não gostei do que o sujeito falou, bloqueia. Uhum. Só que você não bloqueia na vida real, você não bloqueia ninguém, certo? Assim, então, eu acho que esse é o grande paradoxo. Assim, conecta muito fácil, mas é muito difícil de as pessoas interagirem com o diferente. Porque a lógica das redes sociais é essa perversidade de você não gostei daquilo, não quero ver, bloqueio, excluo, né? E isso não se gere nenhuma pluralidade. Criando bolhas aí, né? São duas coisas, né? Porque eu falei da questão da Gênese e o Rafael trouxe a questão do problema de Estado, né? Então, quer dizer, é claro, as duas coisas têm que conversar. Mas assim, se a gente não trabalhar aqui na Gênese, né? Na educação, por exemplo, na cultura, na família, por exemplo, naquelas interações primárias da pessoa, né? Naquelas interações de olhar no olho, de conversar. Sociabilidade, né, Paulo? A sociabilidade real e tal. Né? Aí o Estado vai querer resolver censurando rede social. Então, quer dizer... então, assim, é melhor a gente buscar o problema lá no começo e tentar... porque, assim, a educação no Brasil morreu, acabou, não tem mais. Então, o problema é muito mais grave lá na Gênese, né? Eu acho que assim, tem você pode ir para o lado da censura e você pode ir para o lado do equilíbrio e regulamentar algo que está fora do controle, né? Aí eu acho que é difícil e a discussão tem que ser muito ampla para achar esse meio do caminho, né? Mas já politizaram, né? E é muito difícil mesmo, porque é isso, a gente não pode tomar, porque assim, senão qualquer regulação vira sinônimo de censura. Isso acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Tudo é regular. Mercados só existem mercados, a gente só usa essa expressão mercado porque ele virou regulado, porque ele tem alguma institucionalidade. Porque senão você não troca, você não faz negócio, você tem alguma institucionalidade. E acho que não é diferente no caso de, embora tenha algumas particularidades, mas não, acho que esse é o primeiro limpando o terreno para essa questão. Agora, eu acho que é muito sensível, né? Porque aonde que você vai parar? E tem uma primeira coisa, se é que é viável fazer isso, né? Porque tem essa a linha é muito tênue, né? Assim. E mais você tente com toda a boa vontade do mundo, mas às vezes você não consegue fazer, né? Porque... Enfim, até e aquela coisa, né? Para uns a coisa vai ser exagerada, para outros não. Então, assim, é um debate bastante difícil. Mas, por exemplo, vamos se a gente pega, se a gente fala, tá cometendo um crime, né? Tá acontecendo aqui e tá bem definido na legislação, etc e tal. Mas a velocidade das interações sociais no digital tá anos-luz na frente do qualquer órgão, né? Qualquer mecanismo. Sim, assim. É verdade. Então, aquilo que a gente quer, que é tentar, pelo menos não... Eu acho que concordo, né? Assim, no fundo a gente tá também enxugando o gelo. As questões de fundo tem mais a ver com como é que a gente vive como sociedade, sociabilidades que elas estão se perdendo, independente de onde estão. Mas nessa parte de tentar evitar, é perverso, né? Porque é aquela analogia do cachorro correndo atrás do rabo. Você vai... muito difícil de encontrar alguma coisa. Nossa, e esse assunto gera muito debate, é impressionante, as pessoas já estão comentando aqui.